concluindo esse investimento em tecnologia. Nós começamos forte o ano passado, onde ele vai culminar com um aplicativo de vendas no delivery, com vendas via WhatsApp, é tudo isso que está sendo concluído agora. E a expansão nossa, orgânica, que a gente faz todos os anos, aproximadamente umas 30 lojas que a gente inaugura todos os anos, vinha inaugurando até 2019 e já retomamos a partir de 23. E para 24 o caminho é o mesmo. Então são as duas, o foco principal é o crescimento orgânico e o investimento em tecnologia. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Ricardo José Alves, fundador e CEO da Alipar. A Alipar é uma empresa de franquias do ramo da alimentação. É dona das redes Grileto, Montana Grill, Gin e Croassonho. Juntas, elas têm cerca de 400 unidades pelo país. Em 2023, a empresa faturou 850 milhões de reais. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês. Estou à sua disposição. Ricardo, você começou a sua trajetória como empreendedor super cedo, com um carrinho de lanches, é isso? Queria que você contasse um pouquinho como que foi esse início. Sim, eu morava numa cidade do interior, Mairim, que é interior de São Paulo, e tinha o desejo de empreender desde jovem, de fazer alguma coisa. Então, com 13 anos, surgiu uma oportunidade, junto com um amigo, de a gente montar um carrinho de lanches na frente do clube que tinha na cidade. Trabalhava os finais de semana nesse clube, então esse foi o primeiro passo que eu dei no ramo de empreendedorismo. O negócio foi bem por um tempo, não muito tempo, aí surgiu a oportunidade de montar um açougue. Não entendia nada de carnes, mas era uma oportunidade. E esse negócio acabou indo bem, tanto que eu cheguei a ter naquela região da cidade mesmo 6, 7 açougues. Então, com 13 anos? O carrinho de lanche com 13, aí os açougues, isso já devia ter uns 17, 18, foi o tempo que as coisas foram andando. E aí você trabalhava no final de semana, com 13 anos? No carrinho de lanche. No carrinho de lanche, o açougue já não, aí já era integral, né? Entendi. O açougue ainda naquela época tinha uma coisa que você tinha que chegar de madrugada para receber a carne inteira, para desossar a carne. É diferente do que é hoje. O mercado era bem mais difícil. A gente está falando de 30 anos atrás, né? Então era bem complicado. E aí você ia para a escola durante a semana, no caso do carrinho de lanche, no fim de semana? Sim. E no fim de semana trabalhava? Era na frente do clube da cidade. Então era quando tinha o bailinho de noite, quando tinha os eventos, acabava trabalhando à noite e madrugada. Entendi. E aí depois você foi para o açougue e como que isso foi cair nas redes de franquias? O açougue, ele no começo estava indo muito bem, a gente tinha um sucesso dentro das limitações da cidade pequena, né? Só que com o tempo, lá no começo dos anos 2000, 2001, os supermercados começaram a entender o ramo de carnes como um negócio vantajoso também, coisa que até então eles não faziam. Então começou a ficar muito ruim para os açougues em geral e para mim também. Como tinha uma cultura de vender um pouco de carne para outros restaurantes, para alguma coisa, eu cheguei um momento e falei, acho que eu preciso fazer o meu próprio restaurante para vender minha própria carne. Então foi aí que surgiu a ideia de montar o Grileto. Foi em 2004 a primeira loja na cidade de Itu. E ela era parecida com o que ela é hoje? O que mudou? Ela era muito parecida, o modelo de negócios era parecido com o que é hoje. Evoluiu, lógico, visualmente, o cardápio foi se aprimorando, porque eu montei uma primeira loja, não era do ramo de restaurantes, então também fui aprendendo muito com o passar do tempo. Então, mas ela já começou com esse conceito de vender uma comida do dia a dia para quem frequenta a praça de alimentação de shopping center. Começou dessa forma. Já era em shopping center? Então. Já era em shopping center. Porque onde eu morava, uma cidade não tinha shopping center pequena, eu falei, já que eu tenho que dar um passo, seria legal ir para um lugar que tenha mais pessoas, que eu tenha quem atender. Então, por isso que surgiu a ideia de ser num shopping. E Itu era a cidade mais próxima. E aí depois vocês compraram a Montana Grill? Aí nesse inteirinho, Mariana, abriu uma loja própria, 2, 3, chegaram a ter 18 lojas próprias. Aí muita gente nos procurava, me procurava querendo franquear e replicar o modelo de negócio, que estava indo muito bem. Aí em 2009, aí eu comecei com franquias, no modelo de franquias. Então aí fomos franqueando novas lojas, operações em outros estados já.
Aí em 2014, já foi em 2014, surgiu a oportunidade de comprar a rede Montana Grill, que na época era a mais famosa que tinha na ocasião, então surgiu a oportunidade, foi quando eu comprei em 2014 o Montana Grill. E depois de Montana Grill veio o Gin-Gin. Isso. Que é de comida asiática. Comida asiática. Aí dentro da história, em 2015, nós fomos procurados por um fundo de investimentos, e aí para compor o mercado do fast food. O que acontece? O fast food no Brasil ele é muito segmentado, muito dividido. Então a ideia era o quê? A gente criar uma holding onde a gente conseguisse crescer nesse mercado colocando mais marcas. Aí esse fundo me trouxe o Gin-Gin, apresentou um empresário que era o dono do Gin-Gin e fez um aporte de capital. Aí nós constituímos a Alipar, isso no final de 2015. E aí estivemos buscando outros players para colocar dentro do grupo, e em algum momento nós compramos o Croissonho, que era uma marca de croissant recheado do Sul, de Caxias do Sul. E são 4 marcas então, né? E com negócios bem diferentes uma da outra, né? Principalmente Gin-Gin e Croissonho, bem diferente do Montana Grill e Grileto, né? Qual que é o desafio de gerir marcas tão diferentes? Olha, nós trabalhamos de uma forma que nós temos um centro de serviço compartilhado. Então, tem alguns serviços da franqueadora que eles são comuns para todas as marcas. Então, quando você olha departamento de supply, RH, financeiro, isso tanto faz de uma marca quanto a outra. Aí nós temos para cada uma das marcas um gestor que trata essa marca como se fosse única. Então tem um Chinese Wall dentro da companhia, então as estratégias de venda, de marketing, de operações, isso nós tratamos individualmente para cada marca. Só as áreas comuns que são compartilhadas. Então acho que o desafio não é tão grande porque a gente consegue segmentar bem. E queria entender um pouco como é que é a operação para a comida chegar até o cliente final, né? Então vocês enviam para as unidades as porções congeladas, no caso do croissant, por exemplo, envia a massa, ou é tudo feito lá na loja na hora? Como que funciona? Nós temos na cidade de Indaiatuba hoje uma central de produção, onde nós produzimos alguns dos insumos que as lojas consomem. Esses insumos, por exemplo, a massa do croissant que você citou, as carnes todas porcionadas que vão para as lojas. Então, esses produtos vão para um operador logístico aqui em São Paulo que distribui para o Brasil inteiro. Então, a mesma carne que você come em Manaus é que você vai comer no interior de São Paulo, que você vai comer em todos os estados. A mesma coisa do croissant. Só que uma coisa que nós não abrimos mão é da finalização ser feita na loja. Porque isso dá o toque caseiro, dá o sabor especial para as refeições. Por exemplo, o croissant, ele vai congelado para a loja, mas ele é fermentado e assado na hora nas lojas para atender o cliente. As carnes, elas vão congeladas, porcionadas individualmente. Então, quando o cliente pede um bife, vai abrir um pacotinho que tem um bife para fazer na hora para o cliente. É dessa forma que a gente trabalha para manter essa padronização, que eu acho que isso é muito importante para as redes. E também facilita muito para o franqueado. Porque isso não é para nós, é para o franqueado, para ele estar focado hoje em conseguir ter os clientes dele e administrar a equipe dele, que isso é o mais importante. E qual que você vê que é o cenário para as redes de restaurantes agora, 2024? Eu acho que a gente viveu nos últimos anos uns anos muito difíceis, de muito aprendizado e evolução. Quando a gente remete à pandemia, vínhamos num ano muito bom, 2019, 2020, prometendo muito, aí chegou a situação que ninguém imaginaria. Aí nós tivemos que aprender a fazer mais com menos, que se adaptar naquele momento. Aí tivemos o 20 difícil, o 21 difícil, que teve uma segunda onda lá, que foi acho que até pior do que o começo, a gente já não esperava tanto. Aí 22 começou a crescer um pouco, 23 já foi um ano excelente. Eu acho que nesse segmento que a gente atua, das nossas quase 400 lojas, 95% estão localizadas em praça de alimentação de shopping. Então, do mesmo jeito que o shopping foi quem mais sentiu na época da pandemia, foi os primeiros a fecharem, também foi o que recuperou mais rápido. Porque eu acho que o poder de renda da população, ele pelo menos está estável, conseguiu estar estável, e o shopping se torna uma opção muito boa de lazer. Então, a gente conseguiu recuperar bastante.
E vem vindo 23, 24 nesse cenário bem promissor. E nesse período, os shoppings também têm mudado, né? As praças de alimentação estão mudando um pouco, tem a presença maior de outros tipos de restaurante nesses centros comerciais, né? Como que você vê a concorrência com esse tipo de restaurante, tipo casual dining? Isso é uma coisa que está aparecendo para vocês? Como que vocês estão lidando com isso? Eu acho que isso tem acontecido, sim, em função mesmo da mudança de estilo dos shoppings, né? O shopping cada dia mais está sendo um centro de serviços, entretenimento, muito menos compras e muito mais serviços e entretenimento. A praça de alimentação mesmo, que a gente está presente, ela também está mudando um pouco. Nós temos visto que mobiliários, reformas têm mudado, porque o shopping também quer descaracterizar um pouco aquela impressão de que é um grande refeitório. E não é um lugar que você pode fazer a sua refeição rápida, num custo acessível, então é uma opção também. E esses outros restaurantes, diferente de achar que eles roubam o espaço da praça, eles agregam mais pessoas, eles acabam transformando os shoppings num centro de alimentação. E aí tem opções para todos os tipos. A praça é mais democrática. Enquanto uma criança pode estar comendo um lanche, o pai pode estar comendo um prato de refeição completa, a mãe comendo uma comida oriental, então acaba sendo um pouco mais democrático. Mas a gente não tem sentido ainda hoje isso interferir, porque existe também uma segmentação de preço, tudo que acaba separando um pouco os públicos, né? As praças de alimentação, então, vão mudar nos próximos anos? Vão deixar de ter essa cara de refeitório? Eu acredito que sim. Qual é a sua previsão? A todos os shoppings novos que têm saído, que também nós tivemos aí uns 3, 4 anos sem ter novas inaugurações, eles já têm saído com uma decoração muito mais amigável. Então não tem aquelas mesas todas iguais, as cadeiras grudadas, tudo que remete a um refeitório. Hoje em dia a gente vê que já vai criando nichos dentro da praça, alguns ambientes, você já vê uma vegetação, tipos de móveis mais quentes, usando muito mais madeira, que antigamente era tudo muito colorido. Então, isso, shoppings novos, a gente tem visto. E os shoppings que estão reformando e como previsão, conversando com muitos empreendedores, é o que eles falam, que daqui para frente eles precisam ressignificar também um pouco da praça, para ser um ambiente mais confortável. E é o que a gente tem visto nessas reformas. Tem alguns shoppings que já estão nesse processo. E como que vocês se adaptam a essa mudança? Vocês consideram mudanças no modelo de negócio das redes de vocês por conta disso? Nós atendemos no dia a dia, no fim, dois públicos. Nós atendemos durante a semana, basicamente, aquele executivo que trabalha na região, que faz suas refeições na região. Então, é uma necessidade nesse momento. Então, a gente está suprindo essa necessidade dos consumidores. E à noite e finais de semana já é área de lazer. As pessoas que enxergam o shopping como área de lazer mesmo. Tem muita gente que frequenta o shopping com esse objetivo. E quando tem essas mudanças, eu acho que você acaba facilitando um pouco, se tornando um lugar mais agradável também para esse consumidor fazer sua alimentação, é mais reservado. O que nós temos feito é investido bastante em tecnologia para melhorar um pouquinho a jornada desse consumidor, onde ele não precise, imaginando ele na praça de alimentação, ter que levantar, ir no balcão, fazer o seu pedido, depois voltar, esperar o chama-senha, aquele painel barulhento da praça chamar. Hoje nós já temos tecnologia que a pessoa chega, senta, faz o seu pedido pelo smartphone e já a hora que o prato ficar pronto já recebe uma mensagem que o prato pode retirar, então melhora muito a jornada. Do mesmo jeito que totens de autoatendimento. Então é tudo que a gente tem feito com tecnologia, que já era previsto para ter esse investimento, só que a pandemia acabou antecipando isso nos 3 anos. Tudo aconteceu muito rápido, né? E aí, na sua visão, então, essas mudanças nos shoppings, por exemplo, trazem esse público também para uma refeição mais noturna? Vocês percebem maior frequência de
de consumidores nesse período? Sim, a gente vê assim, muitas famílias que estão frequentando o shopping, ou grupo de amigos, porque quando começa a ser um ambiente um pouco mais reservado, não tão aberto quanto eram as praças anteriores, então dá para pegar, junto a um grupo de amigos num canto, ele acaba não interferindo na família que está no outro canto. Isso a gente vê muito no interior do país. Porque ali o shopping se torna o centro de encontro de todo mundo. Nos grandes centros, como São Paulo, Rio, já é um pouco diferente, porque tem muitas opções. Agora, em cidades menores, o shopping é o lugar de lazer de todo mundo, e com essa nova configuração, eu acho que ajuda muito por se tornar um lugar mais agradável. Fica talvez mais com cara desses restaurantes um pouco mais chiques. Exatamente. Você consegue, dentro do shopping, na praça de alimentação, criar um ambiente até de um bar, de um boteco. A pessoa pode estar na mesa comendo uma porção, tomando o seu chopp lá, com um ambiente que remete a um boteco. Então, tanto é que a gente vê shoppings hoje até com vistas para fora, enxergando fora do shopping, não ser aquela caixa fechada com ar-condicionado, para ter um atrativo a mais. Isso a gente tem visto bastante. E qual que é a prioridade da Alipar para esse ano? O que vocês estão investindo? Qual que é o foco de vocês? A gente está concluindo esse investimento em tecnologia, que nós começamos forte o ano passado, onde ele vai culminar com um aplicativo de vendas no delivery, com vendas via WhatsApp, é tudo isso que está sendo concluído agora. E a expansão nossa, orgânica, que a gente faz todos os anos, aproximadamente umas 30 lojas que a gente inaugura todos os anos, vinha inaugurando até 2019 e já retomamos a partir de 23. E para 24 o caminho é o mesmo. Então são as duas, o foco principal é o crescimento orgânico e o investimento em tecnologia. E aí essas lojas continuam o foco em loja em shopping ou também em loja de rua? Qual que é o principal? Não, o principal ainda é shopping center. A gente acredita que tem um mercado bem grande no Brasil para a gente desenvolver. O que nós temos aberto algumas lojas em aeroportos, fugindo um pouco só do tradicional shopping, centro empresarial, mas sempre com aquele foco mesmo de uma área fechada, onde o consumidor tem a facilidade de serviços, tudo, estacionamento, segurança, tudo isso. Então a gente ainda foca nessa modalidade. E em termos de produto, tem algum segmento que vocês consideram entrar, produtos diferentes que vocês estão planejando lançar? Olha, sempre a gente está olhando o mercado como um todo, se preocupando muito para não entrar em modismos, né? Porque o mercado nosso vira e mexe, surge alguns modismos de alguns produtos, a época de um, a época de outro, então a gente olha muito isso. Nós mexemos nos nossos cardápios 2 vezes ao ano. Então, todas essas mudanças, a gente acrescenta algum prato, a gente substitui algum prato, sempre colocando alguma inovação. Porque nós temos muitos consumidores habituais, então ele também quer alguma coisa de inovação. Então, isso a gente faz constantemente no dia a dia, quando tem essas mudanças de cardápio, acrescentando, lançando alguma coisa, retirando outras que não foram tão bem, isso a gente faz sempre. Agora, em novos negócios, a gente até pensa em alguma marca de um produto novo, sempre tomando cuidado para não ser um modismo, porque o Brasil é bom disso. E como que você sabe que uma coisa é modismo ou que uma coisa é uma tendência real que vale a pena investir? Eu acho que a experiência do que aconteceu no passado, não que nós vamos ter 100% de certeza, mas quando nós vimos, tem até um estigma que se fala muito, né, as paletas mexicanas, né, que teve aquela onda, nada contra, porque eu gostava muito até do produto, por sinal, mas teve uma onda muito grande. Eu acho que tudo que vem muito rápido, ele não vem estruturado. Então, o consumidor ele começa a consumir isso porque está na moda. Só que não é um produto factível para ele consumir no seu dia a dia, isso é um negócio perene. E eu acho que hoje é muito importante a gente ter um negócio que seja perene, que ele vai durar por um tempo, ainda mais para a gente, que temos franqueados, que investe o seu dinheiro, investe o seu capital, está acreditando na marca. A gente tem que ter um cuidado muito grande com esses parceiros, para não colocar eles também em alguns modismos. Então isso é uma preocupação muito grande. Mas aí é só olhando para o passado e tentando prever um pouquinho o futuro. E aí, mas desses produtos, itens que vocês consideram ter, e nas renovações de cardápio, tem alguma coisa que você poderia contar para a gente? A cada dia, a gente tem colocado um pouco mais de saudabilidade no cardápio.
Eu acho que o consumidor, apesar de ele ainda não consumir tanto esse produto, ele almeja consumir. Tanto que nós já fizemos pesquisas onde as pessoas falam, eu queria ter uma alimentação mais saudável. Mas você tem? Não, eu não tenho, mas eu queria ter. Então, acho que cabe a gente também dar essas opções dessa alimentação mais saudável. Então, é uma coisa que a gente olha com muito carinho. Tem uma outra coisa hoje em dia, que o consumidor ele tem o desejo de saber a origem do que ele está comendo. Eu acho que isso é muito importante. Tem até lá o Farm to Table. Então, a gente tem que mostrar para ele a cadeia, da onde vem aquela carne que ele está comendo, que é uma coisa saudável, os vegetais frescos. Então, tudo que a gente puder mostrar e dessa forma, para deixar ele mais confortável, porque a gente está falando de alimentação comum, que você pode fazer na sua casa, em qualquer lugar. Então, você quer estar confortável de fazer isso fora do lar. Então, as duas preocupações que nós temos é uma coisa não só marketing, como também de produto. O pessoal que desenvolve produto tem olhado muito isso. E pensando em comportamento do consumidor, o comportamento do consumidor mudou muito depois da pandemia? Tiveram mudanças que ficaram, mesmo agora, 2024? Acho que a mudança maior que ficou, né, é o delivery. Que até então não era uma coisa assim tão forte quanto é hoje. Tinha aquela situação, falava assim delivery, você lembrava basicamente de pizzas, né? Hoje não, você pede tudo a qualquer momento, em qualquer lugar. Então eu acho que essa opção a mais para o consumidor ficou. Por mais que num primeiro momento foi muito forte, o delivery para nós chegou a representar na época que os shoppings estavam fechados 100% das vendas. Hoje não, já é uma venda agregada, uma venda complementar, mas ainda é importante e ficou. Uma venda que nós não tínhamos no pré-pandemia, hoje a gente tem. Então a gente cria cardápio especial para delivery. São produtos que conseguem chegar bem na casa do cliente, que entregam uma experiência legal. Então eu acho que assim, como mudança do consumidor, é isso. Porque a alimentação, conforme foi voltando, as pessoas também enxergam esse momento de refeição como uma hora de se sociabilizar, de conversar. Então não é todo mundo também que quer comer um delivery no escritório. A pessoa quer ir passear, é hora de dar uma relaxada também. Tanto é que em 99% dos lugares a venda já superou bastante o pré-pandemia. E hoje, quais vocês consideram que são os principais concorrentes de vocês? Dentro da praça de alimentação, a gente imagina que todos são concorrentes, porque ninguém almoça duas vezes, né? Então, você chega lá, um dia você quer comer um lanche, um dia você quer comer uma pizza, um dia você quer comer um prato, um dia você quer comer uma comida italiana, um camarão. Então, a gente não consegue especificar um único, porque são todos que estão na praça da alimentação querendo entregar aquele momento de consumo. Então, a gente coloca até o quê? O concorrente nosso não é as marcas, é o momento de consumo. Então, a gente tem que ver quem atende na hora do almoço. Então, aí o lanche é um pouquinho menos, pizza um pouco menos. Aí, à noite, a gente vai falar muito mais com esses snacks. Então, a gente separa muito mais momento de consumo do que marcas. Mas são todos que estão na praça da alimentação. E falando de delivery, como que é a operação de delivery de vocês hoje? Na pandemia, vocês tinham alguma coisa já? Não. Nós tivemos, porque operar o delivery dentro de shopping center é uma dificuldade a mais também. Porque vamos imaginar, para o motoqueiro chegar na praça da alimentação do shopping, pegar a refeição, não é tão fácil. Então nós não tínhamos. Então nós tivemos que fazer isso assim muito rápido com a necessidade que surgiu. Então quando surgiu a pandemia, e agora? Precisamos vender delivery. Então saímos correndo, então em um mês já estava o delivery, embalagens, cardápios, cadastro nos marketplaces, todos eles funcionando, e foi o que manteve a chama acesa naquele período. Então foi o que nós fizemos na época. Aí continua e nós aprendemos até a trabalhar com o delivery. É o que eu falo, não é tão grande hoje, mas é uma venda adicional que ajuda muito. Hoje nós trabalhamos com todos os marketplaces de venda. Como eu falei, o nosso aplicativo próprio não está pronto, mas a gente trabalha através deles fazendo as entregas normalmente. E aí vocês têm marcas só para o delivery? Vocês têm uma de estrogonofe? Exatamente. Na pandemia,
nós tínhamos uma necessidade de levar um faturamento maior para os nossos franqueados. Então, e com o tempo disponível, né, a gente tinha tempo, né, de ficar querendo criar coisas, inventar coisas. E nós achamos um produto que era fácil de replicar para os franqueados, que foi o estrogonofe, que aí nós criamos o Santo Estrogonofe, e foi tão bem durante a pandemia que nós hoje já temos até loja física dele. Nós já estamos com 6 lojas físicas dele e a ideia é crescer mais, porque o sucesso foi muito bom. Parece um produto tão simples, mas eu acho que a simplicidade, com a qualidade, você consegue atingir um público bom. Então, semana passada, nós inauguramos 2 lojas já desse modelo do Santo Estrogonofe, então está indo muito bem, sim. E aí, no caso da cozinha que não é nas lojas próprias do Santo Estrogonofe, é a cozinha do Croissonho que é usada, é isso? A maioria sim, mas pode ser em outro também. Então, é uma marca virtual que utiliza as cozinhas de alguma das marcas que nós temos. Dentro do Croissonho tem uma sinergia muito grande, por ser o Croissonho não é um produto forte na hora do almoço, porque ele é um snack. Então, nós temos uma cozinha mais ociosa nesse momento, onde o estrogonofe entra muito bem. Então, nós começamos pelo Croissonho, para ser a base do Santo Estrogonofe. Agora, hoje, nós já estamos replicando para outras cozinhas das outras marcas. E tem perspectiva de criar outras marcas digitais só para o delivery? Olha, difícil falar não. Eu acredito que hoje não seria o foco. Até porque o delivery ele estabilizou também, tudo que ele tem que crescer, cresceu, já caiu um pouco também, então agora ele está estabilizado. Então não é o foco, mas se surgir uma oportunidade que a gente acha ser válida, pode repensar. E aí essas lojas do Santo Estrogonofe, vende só estrogonofe mesmo? Só estrogonofe. Muito legal. Ok, é umas lojas menores, uma estrutura muito pequena, então o investimento é metade do que seria um investimento numa loja normal de outras marcas, então o retorno se dá muito mais rápido. Então, surpreendente, também achei. E a operação de delivery de vocês, ela é lucrativa? Porque o delivery tem outros custos, né? Tem a taxa dos aplicativos, tem a embalagem. Olha, ele é lucrativo. Assim, por quê? Tudo isso é computado no preço, é evidente, tem as taxas dos marketplaces, que eles fazem um trabalho muito bom para o consumidor, essa é a verdade, que todo mundo tem no seu celular, acho que é um dos aplicativos que mais se usa hoje em dia, mas a gente precifica de uma forma que isso se torne minimamente lucrativo. Mas por isso que eu não acho que uma operação 100% de delivery ela é muito difícil. Porque para você ter 100% com esses custos agregados, aí fica difícil. Agora, como no nosso caso não é 100%, representa muito menos, então eu acho que ela é lucrativa sim e compensa. Hoje, quantos por cento do faturamento de vocês é delivery? Em torno de 10%. Então é bem... É essa venda agregada, que nós não tínhamos antes e hoje nós temos. E qual que você considera que é hoje o principal desafio do setor de restaurantes? Eu acho que a mão de obra especializada, Maria. Nós estamos num momento que para você fazer contratações está muito difícil. Nós temos, via de regra, contratar o primeiro emprego, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Esse é o perfil básico dos nossos colaboradores. E eu acho que o comprometimento hoje, novas alternativas de trabalho informal, tudo tem atrapalhado bastante. Então nós estamos assim, para conseguir abrir, nós chegamos a ficar com uma loja pronta e ficou mais um mês com ela prontinha e não abrimos porque não conseguia formar o quadro de colaboradores. Então, eu diria que hoje é uma dificuldade grande que nós estamos enfrentando. Todo o segmento de varejo, porque as pessoas, o jovem principalmente, quando enxerga ao trabalhar nos finais de semana, ele já tem uma certa reticência. Não, vou fazer algum trabalho informal lá de entregador de delivery, de alguma coisa, e ele acaba tendo uma remuneração melhor e acaba não se engajando. Às vezes prefere ser entregador do delivery do que trabalhar no restaurante do delivery, por exemplo. Não tenho dúvida nenhuma. O entregador do delivery ele não tem compromisso, ele não tem horário, ele trabalha o dia que ele quer, a hora que ele quer, e ele tem uma remuneração razoável, então ele acha muito melhor. A gente tem esse enfrentamento com isso.
Isso aqui em São Paulo. Quando você sai um pouquinho de São Paulo, aí tem algumas regiões que é um pouquinho melhor de contratar, e aí melhora um pouco, mas aqui São Paulo, tanto capital quanto interior, tem essa dificuldade bem grande. E como resolver esse problema? O que você enxerga como solução? É lei da oferta e procura. Hoje o que está acontecendo um precisa, ele vai e paga um pouco mais, cria umas condições melhores, aí ele tira do outro, aí o outro precisa, vai e tira do um, e acaba virando uma coisa que não tem fim. Mas eu acho que isso poderia ser um trabalho até em conjunto com o Estado, para formar também alguma mão de obra minimamente, para chegar e a gente conseguir essas pessoas que não entram no mercado de trabalho, que a gente vê hoje, tem lá 8% de desempregados. Aqui não teria, na maioria dos locais não teria por que ter, porque o emprego existe, pelo menos no nosso segmento ele existe. Então, eu acho que seria conseguir fazer essa ponte entre o desemprego com esse mercado de trabalho, que a gente conseguiria absorver muita coisa. Hoje nós temos na rede, só para ter em todas as lojas, em torno de 6 mil colaboradores. Se nós fizermos uma pesquisa, a gente não tem isso tabulado ao certo. No mínimo nós vamos ter 500 vagas em aberto hoje tranquilamente. E isso já absorveria um pouco dessa classe que procura emprego, ou imagino que procure. E não deve ser não é uma formação muito extensa, né, para trabalhar nesse tipo de trabalho. Não, por isso que eu falo, é até o primeiro emprego. Então a gente até gosta de pegar aquele jovem, acabou de terminar o ensino médio, ou cursando o ensino médio, é a porta de entrada mesmo. Ele aprende alguma disciplina, aprende muita coisa. Então eu acho que isso, o setor do fast food, do food service, ele poderia ser um colaborador do Estado também para trazer essa empregabilidade. Mas um outro lado do que você está colocando é que, pelo que me parece, as condições de trabalho nesse setor têm melhorado, então, por conta dessa falta de demanda, dessa excesso de demanda. Sem dúvida. Tem melhorado porque, eu falei, uma loja ficou parada lá um mês, então não tem gente, você tem que pegar e criar alguns atrativos. Então, hoje, os colaboradores, eles têm opção de escolha. Isso é bom para o mercado. Então, quem puder entregar algo mais para isso, para fidelizar esse colaborador, é melhor. Mas eu acho que as condições estão melhores, sim. E o que vocês têm oferecido para atrair essas pessoas? São coisas que antigamente você não tinha, porque era basicamente, tinha o salário e pronto. Hoje não. Você tem prêmios, metas, prêmios de assiduidade, prêmios por meta batida. Antes você falava nessa premiação para as lideranças de loja. Hoje não. Desde o primeiro cargo, entrou trabalhar hoje, ele já tem um prêmio assim, muito imediato. No fim da semana, se você vir todo dia cumprir alguma coisa, você já tem uma meta, você já tem um prêmio. Eu acho que fica uma coisa mais dinâmica. Então, mas a gente está precisando usar bastante a criatividade para conseguir captar esses colaboradores. E falando um pouco sobre a sua trajetória, né? Você começou a trabalhar, como você mesmo disse, super cedo, com 13 anos. Queria entender um pouco, você começou como... era uma necessidade sua? Ou era uma coisa para você experimentar? Sua família tem essa questão empreendedora? Como que foi? Olha, na ocasião não era uma necessidade, não vou falar que eu precisava, mas eu tinha um desejo, eu queria fazer alguma coisa por mim. Meus pais, eles eram também comerciantes, então eles tinham um negócio deles, mas eu queria fazer alguma coisa por mim, esse era o desejo. Então era uma coisa que eu acho que vem de dentro, você tem esse desejo, que foi o que eu fiz. Não era assim uma necessidade extrema, não. Poderia, ao invés de ter ido trabalhar, ter ido estudar dentro das limitações, evidente, mas dava para ter seguido outro caminho, sim. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo, foi um caminho muito legal, assim, de ver pessoas, e principalmente trazer pessoas juntos nessa jornada. E seus pais também eram comerciantes, então? Eram comerciantes. Lá na cidade de Mairink também. E como uma pessoa que começou a empreender cedo, o que você pode dizer para os jovens que eventualmente estão iniciando algum empreendimento agora? Eu acho que nessa história do empreendimento, você tem que seguir os seus instintos, estudar muito, pesquisar muito e saber que em algum momento você vai errar. Não tem jeito, você não vai acertar em tudo.
Agora, se for para errar, erre rápido. Se for, erre, vê que errou, recomeça de novo. Eu acho que isso é o mais importante, porque tem pessoas que às vezes ficam chorando muito tempo pelo erro. Não adianta você. Vamos recomeçar e fazer de novo, e fazer dessa vez bem feito, de uma forma melhor. E esse aprendizado é a única coisa que o tempo traz pra gente na vida, né? O aprendizado que é cada vez melhor. Então, acho como isso. E tem muito espaço para empreender, muita coisa para fazer. O mercado está aí aberto para todo mundo, tem muitas ideias, tem muita coisa. Eu acho que tem que seguir nesse caminho. E isso é uma coisa que o brasileiro, às vezes, ele nem vê muito isso como um caminho. A pessoa está estudando, fala, não, qual é o emprego que eu vou arrumar? Tem alguns países que a pessoa fala, qual negócio eu vou montar? Então, aqui, talvez, esse empreendedorismo devia ser um pouco mais trabalhado. Porque nós temos pessoas muito boas e oportunidades muito boas. Acho que poderia haver mais incentivo ao empreendedorismo nas escolas, por exemplo? Como que seria talvez isso? Talvez uma aula de empreendedorismo. Tem alguns países do mundo que tem aula de empreendedorismo. E aí as pessoas, mesmo que elas forem ter um emprego, elas vão se colocar no papel do empreendedor. Não no papel ali do serviçal que está ali fazendo o trabalho, esperando dar a hora para ir embora. Porque a melhor empresa seria aquela que todo mundo agisse como empreendedor. Esse seria o sonho. Então, talvez as próprias escolas poderiam pegar e ensinar. Tem tanto espaço, algumas aulas que tem, uma aula de empreendedorismo, contar cases, histórias para esses jovens, eu acho que seria muito bom. E você falou sobre erros, né? Conta um erro aí que ficou na sua memória, que você cometeu nessa sua trajetória e que te ensinou alguma coisa importante. Teve. Depois que eu tinha o carrinho de cachorro-quente. Vendia bem, ia super bem. Agora vou montar um bar, né? Um negócio maior. Só que eu não tinha estrutura para isso. Eu não tinha conhecimento, não tinha isso. Foi um erro. Porque era um bar, à noite, durou muito pouco. Foi uma coisa que não deu certo, foi um aprendizado. E isso fora outros aprendizados no caminho também. Quando a gente está testando negócios hoje, a gente erra às vezes, vamos testar. Então a gente testa e erra, mas a gente tem dentro da Alipar uma política. Quando a gente vai testar com os nossos recursos. Nunca pegar e colocar o recurso de um parceiro, de alguém que acredita, não. Primeiro a gente tem que testar, comprovar que o negócio funciona, para depois colocar. Mas são coisas assim pontuais. No dia a dia a gente continua errando. De vez em quando a gente erra. Eu vou lançar lá um prato, de repente, todo mundo aprova, a gente faz uma pesquisa, mas às vezes a gente erra. Não era o que o consumidor queria. Então isso tem normalmente no dia a dia. A gente falou no início sobre o faturamento da Alipar. Qual é a perspectiva de vocês para 2024? A empresa deve crescer? Qual é a perspectiva de crescimento ou não? Não, vai ter um crescimento, eu acredito que em torno de 15%. Algumas lojas orgânicas, um crescimento acima da inflação, mas sem nada estrondoso. Porque o segmento nosso da alimentação e do varejo, ele não tem esses picos muito grandes, em especial a alimentação, né? Porque, como eu já falei aqui uma hora, ninguém come 2 vezes porque está com uma situação melhor, ninguém vai chegar lá, me dá 2 pratos que eu vou almoçar. O pessoal almoça um prato, por melhor que esteja a situação econômica. E quando está ruim também, ela também precisa almoçar um prato. Então, é um segmento muito mais estável. Diferente de outros segmentos que quando tem uma crise maior, ele sente muito mais, né? A gente consegue ter essa estabilidade. Às vezes eu até falo para franqueado, quando a gente está conversando, né? A gente pode fazer um carnê a prazo que a gente sabe que vai ser sempre muito linear. E você falou sobre as marcas que foram adquiridas. Tem perspectiva de novas aquisições? A gente sempre está olhando, assim, novas possibilidades. O que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, que durante a pandemia teve algumas marcas que ficaram numa situação não tão boa, uma situação muito desafiadora. Aí nós falamos, não tem sentido, nós conseguimos superar essa fase com uma certa tranquilidade. Então a gente pegar e trazer um problema para dentro de casa. Então a gente chegou a olhar, mas nós não achamos nenhum player que tinha sentido dessa forma. Agora, com a melhoria, já com 23 bom, 24 crescendo de novo, eu acho que é hora da gente voltar a olhar. Isso é uma visão nossa e do próprio mercado. A gente tem visto nos últimos dias uma movimentação de mercado, algumas marcas fazendo fusão, outras aquisição. Tem
o mercado começou a se movimentar, né? Tá certo, Ricardo. Eram essas perguntas que eu tinha para fazer. Obrigada pela sua presença aqui. Mariana, eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você. Obrigado, tá? Qual?